Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo. Que vocês tenham um despertar alegre nessa sexta-feira, encerrando uma semana complicada no Brasil. Hoje é dia 28 de novembro de 2025. A visão aqui começa, 64 anos de idade. A gente começa a sofrer para ler as letrinhas miúdas aqui do monitor do computador. É uma sexta-feira, encerrando a semana, como eu já falei. São 7 horas da manhã. E olha, o dia de ontem marcou os absurdos que acontecem nesse Brasil, que foi um dia icônico. Enquanto o Congresso Nacional acabava com os mecanismos de proteção ao meio ambiente, a Polícia Federal estava nas ruas devastando um grupo que todo mundo sabia que é puro rolo, o Grupo Refit, lá no Rio de Janeiro, do famoso Ricardo Magro, que de magro só tem mesmo o figurino, porque a conta bancária dele é gorda pra caramba. E o Ricardo Magro é o maior sonegador fiscal do Brasil, com esse grupo Refit. Ele é o dono da refinaria de Manguinhos, a refinaria que não refina nada e que ainda importa combustíveis para que o PCC possa vender impostos como combustível gasolina adulterada. Esse é o resumo da ópera. E há uma conexão profunda entre as duas coisas. Esse Brasil que rejeita os mecanismos de proteção ambiental e esse aí que protege os barões do crime organizado. Foi um dia marcante também no Congresso Nacional, porque quando o escândalo da Refit veio à tona, o Hugo Mota, que estava sentado em cima do projeto de lei para punir o chamado devedor contumaz, aquele empresário que faz da sonegação fiscal uma arma comercial, ele de repente teve que sair de cima do projeto, que já estava parado desde setembro, que já vem tramitando desde 2022. Uma vergonha completa, Então, o dia de ontem foi um retrato do que é o Brasil hoje. A esculhambação plena na política, ao mesmo tempo em que você tem um sistema feito para privilegiar aqueles que vão corroendo o Estado brasileiro. Por isso nós temos hoje aqui manchetes em torno desses dois episódios que vão gerar desdobramentos por muito tempo, Até porque está muito escancarado, que alguns políticos vivem dessa relação nefasta dos predadores da União. Nós vamos ter hoje aqui o Lula Costa Pinto falando sobre isso. Lá em Santa Catarina, gente, o que está acontecendo lá em Santa Catarina? O governador Jorginho Melo, aquela figura troglodítica do passado, aquele dinossauro da política, está transformando a polícia militar dele numa espécie de Gestapo. Está transformando Santa Catarina numa versão em tamanho reduzido daquilo que acontece lá nos Estados Unidos com o ICE, Porque lá nos Estados Unidos o Trump transformou um departamento federal em uma milícia contra a imigração. Lá no Rio Grande do Sul, lá em Santa Catarina, está acontecendo a mesma coisa e é isso que a gente vai conversar com a Amanda Miranda daqui a pouco, tá bom? Quero logo chamar aqui o Alex. Alex, bom dia para você. O Alex, bom dia, hoje... Panunzio, bom dia a todos. Sextamos, Sim. Ô, Alex, isso é bom para você ou é ruim? Porque tá chegando o sábado, que é amanhã. Sim. Sábado, que é um dia de terror aí pro Palmeiras, hein? Palmeiras Sim. Tem que ganhar do Flamengo, que não é fácil. Sim, eu tô ficando meio tenso. Ontem minha noiva, falou que eu estou liberado para assistir o jogo, Panunzio, mas eu não confio muito não. Ué, e o casamento que vocês iam ter que ir amanhã na hora do jogo? Não vai ter mais? Ela falou que vai sozinha, mas eu não sei, eu não posso deixar a minha linda aí sozinha, então eu vou ter que acompanhar ela. Ai, esse casamento, não sei não, hein? Esse casamento tá correndo risco aí, porque se a noiva dele continuar fazendo um compromisso pro dia do jogo do Palmeiras, não vai durar muito, né, Alex? Sim, lembrando que esse casamento estava marcado antes, eu tava pensando assim, aí eu percebi que era o mesmo dia do casamento. Eu falei pra ela, como alguém marca um casamento bem no dia da final? É um absurdo. Sim. É um absurdo, tem que desmarcar o casamento para esperar passar o jogo. Realmente. Sim, lembrando que o jogo é amanhã, 6 horas da tarde, ali no Estádio Monumental, Lima, no Peru. Então, eu estou meio ansioso. Hoje eu acho que eu não vou conseguir dormir. E vai ser essa questão para se o primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores sairá desse confronto aí do jogo de amanhã, Panunzio. Vença quem vencer, vai ser um tetracampeonato. Isso, vai ser o primeiro brasileiro
tetracampeão da Libertadores vai sair desse joguinho que vai acontecer amanhã. Lembrando que é os dois clubes que têm mais títulos ultimamente, estão brigando por todos os campeonatos, com o Botafogo e outros clubes ali. Então vai ser uma final muito concorrida, muito disputada, porque quando tem a final entre os dois, mesmo com a soberania do Flamengo ultimamente contra o Palmeiras, está se dando bem o Palmeiras também nessas finais, tanto na Recopa, tanto ali na Libertadores de 2021, Panuso. Beleza, maravilha. E temos mais notícias aí do mundo do futebol, não? Sim, ontem, Panuso, eu não assisti, eu não vou mentir. Mas ontem o Fluminense ganhou de 6-0 do São Paulo. Uau! Minha atleta vai ficar arrasada, eu não sabia desse resultado. 6-0? 6-0. O que aconteceu com o São Paulo? Então, tá com muitos desfalques ali no departamento médico. O primeiro tempo acabou 3-0. Se acabar 3, vira 6. E o Fluminense ganhou de 6-0 ali. Eu tava vendo trabalhar hoje e no ônibus eu vi esse resultado. Eu não acreditei muito, mas foi algo surpreendente que aconteceu ali no Maracanã ontem, Panusa. Eita, nós, hein? Sim. E hoje, então, o que nós temos aí na tabelinha? Então, hoje a gente vai ter 3 jogos, que tá a sequência da 36ª rodada. Teremos Juventude e Bahia, Vasco Internacional e Santos e Sport. Lembrando que esses 3 jogos de hoje, o Panuso, é importante para a parte de baixo ali da tabela, porque todos os times, tirando o Bahia, está na disputa para declínio para a Série B, Panuso. Tá bom, esse jogo aí, Fluminense-São Paulo, não foi futebol de salão, não? Esse placar aí não costuma ser, né? Tirando aquele 7-1 horrível do Brasil lá em 2014, é raro a gente ver 6 gols de diferença assim numa partida só, né? Sim, o Fluminense foi bem superior e tá mostrando bom futebol. Vamos nessa, Panuso. Beleza, vamos nessa. Então, o pessoal do Palmeiras e do Flamengo, com o coração já apertado aí, esperando o fim de semana, né? Amanhã, 6 horas da tarde, vai estar lá a final lá em Lima. Agora vamos para o Fla-Flu aqui dentro do Brasil, gente, porque está incrível, viu? Inacreditável. Vou mostrar para vocês aqui. Não, ainda não. Eu tenho que falar da meteorologia. Esqueci da meteorologia hoje. Vou passar por ela feito um foguete aqui, porque o programa hoje está lotado, tá? Você está vendo aí o mapa dos alertas, né? Nós temos aí toda essa faixa em diagonal aí no Brasil, amarela e alaranjada. Na faixa alaranjada, que vai lá do Amazonas, de Rondônia até o litoral sul da Bahia, vai ter chuvas intensas. Vamos ver aqui qual é a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia. 30 a 60 milímetros por hora, que é muita água, podendo chegar acumulando 100 milímetros por dia, ventos de 60 a 100 quilômetros por hora, com todos os riscos aí de corte de energia, queda de galho de árvore, essa coisa toda, nessa faixa central do Brasil, né? E, bom, vamos voltar aqui para o mapa da previsão, porque eu quero falar das temperaturas rapidinho aqui. Olha, um núcleo de chuva grande aqui no centro do Mato Grosso, como a gente vê, né? E depois chuvas nessa área verde mais escura e também na verde clara. Lá na área amarela, dia de solão, né? E de muito calor. Vamos para as temperaturas aqui. Porto Alegre vai ter 32 hoje, é brincadeira? 32 graus hoje, hein? Gauchada vai virar churrasco lá em Porto Alegre. Em Florianópolis, a máxima chega a 28. Em Curitiba também 28 graus de calor, aqui em São Paulo 29 graus, também quente pra caramba. No Rio de Janeiro a temperatura chegando aos 30 graus, em Vitória 30 graus também de temperatura máxima, em Belo Horizonte a mesma coisa, 30 graus, só que lá chove também em Vitória, né? Vamos ver aqui, Goiânia com 32 graus, previsão de chuva, também chove em Brasília com 32 graus, olha o calorão que está fazendo hoje, hein? Em Cuiabá, nós teremos 34 graus, em Campo Grande, 38 graus, o pessoal lá no Mato Grosso do Sul. Em Porto Velho, 30 graus, em Rio Branco, 29, Manaus, 33 graus, em Boa Vista, 35, no Amapá, Macapá, vai ter 33 graus, em Belém, 32, em São Luís do Maranhão, 32 graus, ixi Maria, olha aqui, ó. 37 graus em Teresina, não é a cidade mais quente do Brasil hoje, quebrando a tradição, né? Capitais aqui, as demais capitais do Nordeste, Fortaleza terá 32, tudo com sol, tá, gente? 31 graus em Natal, em Recife 32, em Maceió 30 graus, em Aracaju também 30 graus, em Salvador 30 graus. Faltou Palmas aqui, Palmas terá 31 graus Celsius, mas chove lá também para alívio do pessoal da capital do Tocantins, tá? Vou mostrar para vocês aqui rapidamente as manchetes na capa do site do ICL, iclnoticias.com.br.
Olha, a manchete do dia em todos os jornais do Brasil é essa aqui: operação contra Grupo Fit, apreende 2 milhões de espécies, pacotes esmeraldas, né? E o que me chama a atenção aqui é que esse grupo, né, o Grupo Fit, desse empresário Ricardo Magro, movimentou tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que é o orçamento de grandes cidades do mundo, tá? Os caras movimentaram 72 bilhões de reais. E não foi isso com dinheirinho trocado, não. Movimentaram por dentro do sistema financeiro, né? Descoberta que coloca claramente, né, o acompliciamento que existe entre uma determinada área do mercado financeiro e esses grupos criminosos aí que vivem da sonegação, do tráfico, enfim, que organizam o crime no Brasil. Então nós temos aqui essa manchete: olha, foram apreendidos 2 milhões de dinheiro, não é nada perto dos 26 bilhões em impostos devidos por esses grupos, né? E também pacotes de esmeraldas. Também há uma matéria explicando como é que os fundos de investimento se organizavam para ocultar os bilhões dessa trama criminosa contra o Estado brasileiro, né? E o Lula faz uma matéria hoje bastante densa e muito importante sobre as imbricações políticas, né, dessa galera toda. Com quem? Com os de sempre. Aqueles que estão sempre no noticiário dos escândalos. Ciro Nogueira, Arthur Lira, Eduardo Cunha, né, e as conexões do Ricardo Magro. Enquanto isso, nós temos aqui essa tristeza que aconteceu ontem na reunião do Congresso Nacional. O Congresso liberou a devastação no Brasil. Ele praticamente aboliu, com todos os mecanismos de controle ambiental, né? E facilitou demais o licenciamento ambiental, facilitou muito além do que seria razoável num país que se preocupa minimamente com o meio ambiente. E foram derrubados 56 dos 63 vetos do Lula ontem, numa operação de retaliação política comandada por Alcolumbre e Mota, né, por causa de uma birra, tá? A indicação do substituto ministro Luiz Roberto Barroso para a vaga que ele deixou aberta lá no Supremo Tribunal Federal. Vamos aqui para os destaques secundários. Olha, ainda em relação a essa birra do Congresso, aqui no nosso site, a informação sobre a estratégia do Davi Alcolumbre, né? Que se apequena no seu papel de presidente ranzinza de um Senado que vai entrar para a história como com o mesmo status da Câmara, né? Uma instituição aberta ao crime organizado, uma instituição que age por vingança política e que trai compromissos que assumiu não com o governo, mas com o país, né? E agora ele está cogitando aqui uma sessão relâmpago para tentar apagar de vez a história do Messias no Supremo Tribunal Federal. Está dizendo ao Lula assim: Lula, quem manda no Brasil sou eu, tá? Que é a imagem daquilo que o Centrão pretende, né? A Amanda Miranda, que estará conosco daqui a pouco, está contando que as prefeituras de Santa Catarina mandaram 1.600.000 reais para uma produtora de shows evangélicos, tá? O Evangelistão Catarinense, funcionando para os apaniguados de sempre, né? Mais informações aqui no site do ICL. Após a operação contra a Refit, o setor de combustíveis cobra uma nova lei do Congresso Nacional. O Kleber Lourenço já vai explicar o que é isso para nós, tá? E a esposa do Ramagem dizendo que o celular dela foi apreendido quando ela foi para os Estados Unidos encontrar o maridinho fujão, tá? Então, olha, eu preparei aqui para vocês um PowerPoint. Eu quero mostrar, porque o Kleber já vai vir aqui. Eu queria dizer para vocês quem são esses chamados devedores contumazes da União. E peguei ontem na internet essa informação, informação pública, ela está no site do Ministério da Fazenda, a relação das empresas que devem mais de R$1 bilhão para o governo federal. As 15 primeiras estão aí nessa tabelinha de Excel que eu fiz: Zircônia, Carital, Padma, Companhia de Alimentos Glória, Leap Investimentos, Lácteos do Brasil, Refinaria de Petróleo de Manguinhos, essa objeto da operação de ontem, Indústria de Papel Ramenzoni, e vai por aí afora. Agora, como não houve tempo ainda para checar o perfil empresarial de cada um desses pilantras que devem bilhões e bilhões aí para a viúva, eu vou mostrar para vocês quem são os 3 primeiros que encabeçam essa lista, tá bom? Vamos lá, começando por este senhor aí, que você está vendo no seu vídeo. Ele é um banqueiro, ele foi o sujeito que... Deixa eu só consultar aqui minhas anotações, eu já volto com vocês, tá bom? Esse é o Marcos Elias. Quem é o Marcos Elias? É um banqueiro que assumiu em 2006 a operação... Pode botar de novo, por favor, Alex? A operação da Parmalat no Brasil.
e ele criou um conglomerado de empresas com uma série de pilantragens e deixou pelo menos 35 bilhões de reais em dívidas depois de uma aventura a partir da assunção da operação da Parmalat no Brasil, tá bom? O segundo, pode tirar daí, pode tirar a imagem, é o dono da fábrica de óleo Maria, né? Eu vou pegar aqui o nominho dele para vocês. Esse sujeito, peraí, já falo com vocês aqui o nome e tudo mais. A família Abreu Duarte, né? O nome dele é Laodicé Denis, o principal devedor, tá? Ele era dono dessa fábrica aí, fábrica de óleo Maria. Agora, o curioso é que esse figurão, que também deve bilhões e bilhões ao Brasil, ele tinha assento na Fiesp, sabia? Olha só, ele se sentava, ele devia 6 bilhões e 900 milhões de reais, isso em 2016, 2016, né? 9 anos atrás, quase 10 anos atrás. Laodicé de Abreu Duarte. Ele era diretorzão da Fiesp e teve que renunciar ao cargo, porque ficou ruim, né? Uma entidade com o prestígio que a Fiesp tinha na época, aliás, já era uma entidade bem decadente. Mas, de toda forma, ter um diretor que deve quase 7 bilhões de reais para a viúva e não paga, é algo digno de nota, né? A empresa dele chamava JB Duarte, era dono, como eu falei, daquela fábrica de óleos Maria, né? E, posteriormente, ele foi condenado por manipulação insider trading, como você está vendo aí, nessa matéria que eu recuperei no estado de São Paulo, no serviço Investidor do Estadão, e ela conta o seguinte, o executivo Laodicé Denis de Abreu, não sei se é Laodicé, não sei como é que fala o nome dele, vice-presidente do Conselho de Administração das Indústrias JB Duarte, comercializando ações na Bolsa como JBDU3, foi condenado por manipulação lá para trás, né? Isso há 10 anos. Por 36 meses, ele ficará inabilitado de atuar no mercado financeiro aberto, tá? Aí aparece o Ricardo Magro, é o terceiro da lista. Quem é o Ricardo Magro? O Ricardo Magro é um golpista velho, conhecido da Justiça e da Polícia Brasileira. Em 2016, ele chegou a ser preso, né? Vou mostrar para vocês o próximo slide aqui. Por quê? Por ingerências nos fundos Postales e Petros, tá? Mas ele foi preso em 2016, depois ele foi julgado e foi absolvido. Aí passou a morar lá nos Estados Unidos. E a morar nos Estados Unidos não como um mortal qualquer, mas como um nababo mesmo. A revista Carta Capital fez uma matéria lá, mostrando aí, olha, a doce vida de um sonegador brasileiro nos Estados Unidos. Com a prisão decretada no Brasil há 5 anos e uma dívida bilionária com o fisco, Ricardo Magro esbanja a riqueza em Miami. Entre outras coisas, essa casa que você está vendo aí é a mansão que esse Magano mora, tá? Fora do alcance da justiça brasileira. Tanto que ontem ele nem foi alvo, nem foi objeto de mandado de prisão. Por quê? Porque não mora no Brasil, está lá, né, escondido previamente. O que a Carta Capital descobriu sobre ele? Vou ler aqui para vocês. Magro é um ilustre habitante de Miami, onde vive há pelo menos 5 anos. Isso aqui em 2021, tá? Estamos falando de uma matéria que tem quase 5 anos, portanto ele era muito bem conhecido. O último ano e meio foi confortavelmente passado em uma mansão comprada por 36 milhões de dólares em Coconut Grove, lá no sul de Miami. A residência pertencia ao astro LeBron James, ao astro da NBA. Detalhe que revela o interesse do sonegador brasileiro pelo mundo dos esportes. Desde julho de 2021, ele passou a ser sócio do empresário e celebridade Dana White, dono de franquia de lutas marciais UFC, na venda de uma marca de gasolina aditivada distribuída pela FIT, a refinaria dele, né, que é outra das empresas dele. Na peça publicidade de lançamento do produto, o lutador brasileiro Rodrigo Minotauro atuou como garoto propaganda. Então vive como um magano lá nos Estados Unidos, né? E olha, esse cara era tão conhecido, e eu estou falando isso para vocês por quê? Por causa das relações hoje dele. Estou mostrando como ele era conhecido há muitos e muitos. Ele é um velho vigarista, tá? Achei também uma matéria aqui, olha, publicada em 2024, julho de 2024, no jornal Valor Econômico, assinado pela jornalista Maria Cristina Fernandes, que descreve o que é o projeto do devedor contumaz, que já estava tramitando há muito tempo na época, tá? A matéria diz o seguinte, ao fim do recesso legislativo, isso lá em julho de 2024, tá? O fim do recesso legislativo trará à tona uma nova tentativa de votar a tipificação do devedor contumaz. Nenhum projeto simboliza melhor a borra que entope o futuro do Brasil. De um lado estão algumas das maiores empresas do país e o Ministério da Fazenda, e de outro, um punhado de empresas que competem por meio da evasão fiscal,
por meio de relações com os parlamentares e dirigentes partidários cooptados. Olha o que mais que a Maria Cristina nos dizia aqui, olha. A resistência a essa tipificação vale-se cada vez mais do poder de barganha dos interessados junto ao Supremo Tribunal Federal. Na defesa de devedores contumazes estão alguns dos maiores escritórios de advocacia do país, alguns dos quais com parentes de ministros e ex-ministros. Ela está falando aqui da imbricação na justiça, né? A turma da resistência oferece carona ao crime organizado cada vez mais espraiado na economia e deixa a pé não apenas políticas públicas desprovidas de bilhões de reais, quanto o poder do Estado na garantia de um ambiente de negócios seguros. Não são inadimplentes ou sonegadores comuns, são contumazes. Quando autuados, eles passam a operar sucessivamente por outros CNPJs, de maneira que nunca deixam de operar, no limite aos que se valem de mercadoria desviada, de depósitos clandestinos, fraude alfandegária, venda fictícia e empresas fantasmas. Agora, em maio passado, na primeira viagem internacional de Hugo Motta, feita supostamente a serviço, o compromisso dele, aliás, não foi maio, foi em julho, tá? O compromisso do Motta lá em Nova York foi com um jantar com esse picareta, tá? Desse Ricardo Magro. Esse jantar ficou muito bem registrado, a gente na época falou isso aqui, que o Hugo Motta estava indo para os Estados Unidos para participar de um regabof lá com o dono da maior espelunca sonegadora brasileira, que é essa tal Refit. E está aqui o registro de uma matéria no site do ICL Notícias. Olha, Hugo Motta gastou diários da Câmara em reunião com Dória e empresários em Nova York. Essa matéria dizia o seguinte, olha, quer dizer, o Hugo Motta, tão cara de pau, ele cobrou do Estado essa ida para se encontrar com um amigo dele, o Cupincha sonegador, tá? Anote isso, olha só, o relatório oficial da viagem, assinado pelo próprio deputado, confirma a presença nos seguintes eventos. Aí cita um monte de coisa aqui. Diálogos Esfera Nova York, Lide Brasil, Fórum Veja Brasil, Summit Valor Econômico, Conferência da Tagro sobre açúcar e etanol e eventos organizados pelo BTG, XP, JBS, Citibank. Entre os destaques está o jantar Refit 70. Evento privado da Refit, empresa considerada a maior devedora de ICMS do Brasil, ligada a quem? A esse pilantra do Ricardo Magro. Olha, não é por acaso que o Hugo Motta ontem se apressou e saiu aí com essa comunicação nas redes sociais. Ela diz o seguinte, a segurança pública também passa pela segurança. Esse cara, volta aqui para mim, por favor, Alex. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Tem em mente que o Hugo Motta sentou em cima do projeto do devedor contumaz. Ele parou de tramitar, tá? E ontem, com a cara de pau que Deus lhe deu, o Hugo Motta volta a se comunicar com o Brasil, fazendo de conta que não era com ele. Veja só aí, essa comunicação que eu vou ler para vocês. Segurança pública também passa pela segurança econômica. Por isso, a Câmara avança no combate às fraudes do setor de combustíveis com um combo de projetos estruturantes, cada um com o seu relator já designado. Aí ele lista aqui os projetos, né? O PL 109/2025, fiscalização da ANP, acesso às notas fiscais da cadeia de combustíveis, nomeou o filho do Otto Alencar para ser o relator. PL 399 endurece pena para adulteração de combustíveis, deputado Alceu Moreira, do MDB. PL 1923 cria o Operador Nacional do Sistema de Combustíveis, deputado Júnior Ferrari. E aqui está o problema, o último dessa lista aí, vocês estão vendo, olha, PLP 125/2022, pune o devedor contumaz. Nomeou um cupincha do PL, tá? Deputado Antônio Carlos Rodrigues, para relatar isso. Agora, quero que você repare na data em que esse projeto foi apresentado, tá? Olha só, 2022, tá? 2022, tá? Há 3 anos parado nos escaninhos da Câmara e o Hugo Motta não queria de jeito nenhum votar o projeto que vai botar na cadeia o amiguinho dele, o Ricardo Magro, tá bom? Então, indicou aí os relatores, né? E com esta cara de pau que Deus lhe deu, anunciou ao Brasil que a Câmara está unida no combate ao crime organizado. Não é demais? Bom, deixa eu chamar o Kleber Lourenço. Kleber, bom dia, Kleber. Trazer um pouquinho aqui, peço desculpa para você, o Kleber estava previsto para 7h15, mas às vezes não dá, né? Kleber, agora me conta, como é que foi essa história de o Motta resolver tirar da gaveta o projeto do devedor contumaz, sobre o qual ele estava sobejamente sentado? Bom dia para você. Bom dia, Panunzio. Bom dia à comunidade do ICL. Olha, essa história é bem engraçada e até trágica também, Panunzio, porque o que acontece? Eu estava conversando já ao longo do início da semana
com aliados próximos a Hugo Motta, com interlocutores do presidente da Câmara, e todos cravavam que o PL do devedor contumaz teria o seu relator apresentado em dezembro e provavelmente a votação do projeto na mesma semana em que o relator fosse anunciado. E até, inclusive, algumas horas antes, ontem mesmo, por volta da 1h da tarde, 2h da tarde, eu vou até buscar aqui para ver o horário certinho, eu estava conversando com alguns interlocutores do Hugo Motta que já davam, inclusive, isso, reforçavam, ó, vai ser em dezembro, a informação vai ser em dezembro. Ó, 2h da tarde, eu tive uma conversa com esse interlocutor do Hugo Motta, que me passou isso. Kleber, vai ser em dezembro, vai ser ali no início de dezembro. O que acontece? Por volta das 3h13 da tarde, o Lindbergh Farias, líder da bancada do PT na Câmara, anunciou que faria uma coletiva para fazer cobranças sobre a tramitação. Acho que até você tem o print aí, né, Panunzio? Tem, mas eu tenho melhor ainda. Eu vou colocar o vídeo, a entrevista do Lindbergh ontem, que deflagrou esse processo, né? Eram 15h17 quando o Lindbergh mandou esse print aqui. Tá aqui, mas eu não vou achar agora, tá, Kleber? Enfim, eram 15h17, se eu não me engano, né? A hora em que o Lindbergh informa sobre essa convocação da reunião de líderes, o fechamento da questão na bancada do PT. E quantos minutos depois o Motta anuncia o desengavetamento do processo? 18 minutos. Antes desse vídeo, Panunzio, ele já tinha, a assessoria do Lindbergh já havia mandado mensagens a jornalistas avisando sobre essa coletiva de imprensa que seria feita e deixou bem claro na mensagem que seria uma conversa referente ao devedor contumaz. Eu vou até procurar esse print aqui certinho. Olha aqui o texto, ó. Deputado Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara, falará à imprensa hoje, às 16h, no Salão Verde. Pauta: urgência para aprovação do projeto devedor contumaz e caso Ramagem. Então, eu até vou botar aqui, o Alex vai botar, que está na minha tela aqui, o print, só para que não reste dúvida, está aí, ó, inclusive a hora embaixo no canto inferior direito, 15h13, né? Continua, Kleber. Isso. E aí, 18 minutos depois, ali às 3h31, o Hugo Motta faz o tweet que você acabou de exibir. Então, as coisas vieram coladas. Às 2h da tarde, eu já havia conversado com interlocutores do Motta. Eles já tinham falado que ia ficar para dezembro, que ia ficar ali para o começo de dezembro. Não tinha perspectiva, inclusive, disso ser anunciado tão breve. Inclusive, esses interlocutores comentaram comigo: Kleber, já tem o relator escolhido. Eu não posso te falar agora, porque isso vai ficar mais para frente. A gente está alinhando com todas as partes envolvidas ali. E aí, passam-se alguns minutos, passam algumas horas, na verdade, né, das 2h da tarde que eu conversei até as 3h30, até as 3h31 que veio o anúncio, tudo se desenrolou. Teve no meio essa coletiva do Lindbergh. Então, só para você ver como se dão as coisas ali, como na Câmara dos Deputados tudo é negociação, obviamente, é a base da política, mas também funciona muito bem a pressão política. E aí também, algumas horas antes, o Instituto Combustível Legal, que é uma instituição que congrega distribuidores de combustíveis do setor, representantes legalizados do setor, grandes marcas, já havia lançado também uma nota cobrando a própria Câmara dos Deputados da votação desse projeto. Até procurando a nota aqui que eu recebi. O Instituto Combustível Legal é do Emerson Capaz, não é isso? Eles têm lutado junto com o governo federal, junto com a Polícia Federal, pela moralização dessa indecência que é o mercado de combustíveis no Brasil, né? Por essa quantidade de fraudes, essa coisa toda. Inclusive, no comunicado deles, Panunzio, carregava o título: Operação Poço de Lobato, que foi aquela operação ontem que atingiu a Refit, confirma a necessidade imediata de aprovar o projeto de lei do devedor contumaz. Então, além de ter a operação, que obviamente já gerou um constrangimento, inclusive, até agora há pouco você passou uma matéria antiga minha, né, ali de julho, sobre esse jantar do Hugo Motta e Dória e o pessoal da Refit, que o pessoal que foi trazido à tona novamente por conta da operação de ontem. Aí tem essa nota do Instituto Combustível Legal, e a cereja do bolo vem ali o Lindbergh anunciando uma coletiva para pedir urgência na votação. E aí, alguns minutos depois, o Motta decide adiantar o anúncio desse projeto, que já está ali parado há um bom tempo na Câmara dos Deputados, Panunzio.
Pois é, bom, essa foi a cronologia da coisa ontem, tá? Isso é para que você que está nos assistindo aqui fique bem informado e entenda direito a natureza dessas relações e o medo que essa gente está, né, de criar para si mesmo áreas de arestas aí com o trabalho que a Polícia Federal vem desenvolvendo, tá? Porque, olha, o que se trata, e daqui a pouquinho nós vamos falar com o Lula sobre isso, né, Kleber? É que o crime organizado está mandando no poder no Brasil, tá? Essa Refit, a refinaria de Manguinhos, não refina 1 litro de combustível há muito tempo. O que eles fazem é comprar, contra a legislação, combustível pronto da Rússia, que é distribuído para os postos brasileiros aí, que revendem, né? E, inclusive, em conexão com a malha de postos do PCC. Nós vimos tudo isso na Operação Carbono Oculto e as coisas vão se avolumando. E é esta gente que impede que a legislação brasileira seja aprimorada para que se possa combater essa máfia que está mandando o Brasil. Não é mais assim, vamos impedir que o crime organizado chegue ao poder. Não, o crime organizado está no poder no Brasil. Esse é um país governado pelo crime organizado, tá? Escutem aí o que nós estamos falando, né, Kleber? Inclusive, Panunzio, a nota do Instituto Combustível Legal tem o seguinte trecho, falando sobre a postergação dessa votação. Esta brecha legislativa, por sinal, tem sido a porta de entrada para o crime organizado no mercado formal brasileiro. Então, eles também fazem esse mesmo alerta sobre o crime organizado, se beneficiando da ausência da votação do PL do devedor contumaz. Então, gente, pois é, fiquem atentos, tá? Quando o eleitor brinca de votar nesses políticos de péssima qualidade, quando o baixo clero é alçado à condição, né, a grande luz da política brasileira, alguma coisa vai muito mal nesse país, tá? E há muito tempo que é isso. Quando vocês ouvem falar de vinculação de centrão com extrema-direita, com empresário pilantra e tudo mais, Ciro Nogueira, Hugo Mota, essa caterva, pode ter certeza absoluta que tem uma galinha por trás de cada pena que a Polícia Federal acha, não é isso, Kleber? Isso, totalmente. Enfim. Beleza. Kleber, um abração para você. Obrigado. Bom fim de semana, tá? Obrigado, Panunzio. Vou te desejar bom descanso, porque a última vez que eu falei isso aqui foi semana passada no feriado, deu tudo errado, né? Então desejo a você que trabalhe bastante no fim de semana, tá? Pode deixar. Igualmente também, Panunzio. E aproveitar para pedir para a comunidade do ICL. Também nós temos o site iclnoticias.com.br. Lá a gente está fazendo toda essa cobertura também e trazendo para os programas, trazendo para nossa pauta ali, não só Refit, mas também outros assuntos importantes. E eu também estou lá todo dia com uma apuração diferente para deixar todo mundo bem informado. Maravilha. Um abração, Kleber. Obrigadíssimo, viu, por participar aqui tão cedo aqui do nosso programa. Obrigado. Bom, pessoal, vocês estão vendo aí, as coisas estão apertando para os criminosos, né? Vocês entenderam por que a Polícia Federal estava sendo afastada das suas atribuições de fiscalização por esta mesma gente envolvida com esses pilantras da sonegação? Vocês entendem o que eles temem? Eles estão... Olha, vou falar aqui, eles estão com o cu na mão. É o que está acontecendo hoje lá em Brasília. Tem gente lá que para dormir está tomando balde de Rivotril, sabe? A situação está ruim para eles porque a Polícia Federal está avançando no encalço dessas organizações criminosas. E alguns nomes são ubíquos, né? São onipresentes, estão em tudo quanto é lugar. Onde tem um escândalo está lá. Ciro Nogueira está, Hugo Mota está, Lira está, essa gente toda, né? Vamos ver onde isso vai dar. Se a Polícia Federal continuar fazendo o trabalho que tem feito e se eles não conseguirem impedir que a Polícia Federal age institucionalmente, logo, logo essa história vai começar a ser contada. O que parecia ser impossível no Brasil, que era botar na cadeia general golpista, está acontecendo. Talvez daqui a pouco a gente veja e enxergue com bons olhos que a nossa história caminhou no sentido de prender também quem corrompe os políticos deste país aqui, tá? E, bom... Por falar em corrupção, eu vou chamar aqui a Amanda Miranda. A Amanda está sempre tão disponível para a gente aqui. Eu quero já começar agradecendo. Amanda, bom dia para você. Vi você ontem no N2, estava lá fazendo o maior sucesso no N2, né? Com as aprontações aí de Santa Catarina. Amanda, antes de falar do Jorginho Melo e da sua Gestapo pessoal aí em Santa Catarina, estou recebendo aqui informação que você também queria falar sobre Hugo Mota, pois fique à vontade, viu? Bom dia para você. Ah, não, era o Lula. Desculpa. Não, não, mas eu também, se precisar falar mal do Hugo Mota, estamos aqui para isso também. Eu digo o seguinte, não precisa nem falar mal, é só falar a verdade. Não precisa falar mal, né? As coisas são... Mas Exato. Vamos falar do... Fato é fato. Vamos falar do Jorginho Melo, que já é bastante ruim para o Brasil ouvir as malfeitorias que têm acontecido lá em Santa Catarina. Ontem, a Amanda participou do programa. Enquanto a gente estava falando aqui, havia uma operação em curso da Polícia Militar lá em Santa Catarina, devastando, sem mandado, sem nada, a sede da UP, um partido popular lá de Santa Catarina, né?
e tocando o terror lá. O que está acontecendo aí, Amanda? Então, isso realmente aconteceu enquanto a gente falava, inclusive, sobre aquele vídeo do Jorginho Melo prometendo atentar contra ativistas e militantes dos direitos humanos, que é o caso da UP e de todos os movimentos sociais de luta pela moradia que cercam também a unidade partidária deles. De fato, já se passam 24 horas dessa operação policial, que a gente só vê precedentes na época da ditadura, né, de forças de segurança invadirem a sede de um partido de esquerda, e a gente ainda não teve acesso aos mandados. As advogadas, a equipe jurídica que dá assistência para o partido também ainda não teve acesso. Então, a gente realmente está diante de um episódio de um estado de exceção. Por outro lado, Panúzio, a assessoria da Polícia Civil confirma que houve sim mandados expedidos que possibilitaram e inviabilizaram a operação. Mas ela não quer mandar para mim esses mandados, ela não quer abrir, né? É secreto, Amanda? Exato, secreto, ela não quer abrir os documentos oficiais, documentos públicos que deveriam estar disponíveis para justificar uma operação que, no meu ponto de vista, é completamente arbitrária e escandalosa, até pelas justificativas, né? Eles usam como justificativa pelo menos 4 movimentos que a UP coordenou de manifestação política pacífica dentro dos limites da Constituição, amparados pela Constituição e pelo direito à livre manifestação que todos nós temos, inclusive os partidos e as agremiações partidárias. E esses mandados eles não vieram a público, aliás, vieram. Eles foram a público num canal de desinformação que é praticamente uma milícia digital arregimentada pelo governo do estado, o chamado Jornal Razão, que divulgou ontem o nome das pessoas que foram alvos dos mandados e o rosto das pessoas que foram alvos dos mandados. Só que essas informações elas não são confirmadas oficialmente, então houve um vazamento seletivo por parte de um canal de desinformação que só esse ano já recebeu mais de R$200 mil dos cofres da Secretaria de Comunicação do Jorginho Melo. Então a gente está diante de um escândalo completamente construído, explorado mediaticamente para potencializar também as estratégias de reeleição do governador Jorginho Melo, assinado por um delegado-geral, Ulisses Gabriel, que é ele também pré-candidato a deputado estadual e com a conivência da mídia local. Por isso, eu acho que esse espaço do Desperta e do ICL, de uma forma geral, é tão importante, porque aqui, Panúzio, a mídia local não está falando absolutamente nada. Além do Jornal Razão, que fez esse vazamento seletivo, um dos jornais daqui, da mídia hegemônica, divulgou o release da Polícia Militar e da Polícia Civil. Que horror! Agora, eles dizem que tinham mandado, não querem apresentar, mas qual a justificativa para isso? Se essa operação gerou estragos? Daqui a pouquinho eu vou botar a entrevista, a fala ontem, a manifestação na internet do presidente da UP aí em Santa Catarina, né? É o Léo. Tem aí já? Vamos colocar, Amanda, vamos ver o que ele falou ontem, porque foi realmente algo... Se vocês aí em Santa Catarina não estão conseguindo acessar essas informações, porque a imprensa local é venal e corrupta, assista aqui no ICL que você vai ver a história toda, tá? Que a Amanda já vem contando há muito tempo, desde que ela entrou aqui no ICL em setembro. Bota aí a sonora do representante da UP, por favor. Numa ação de caráter fascista, violenta e autoritária, policiais invadiram e vandalizaram a sede da Unidade Popular e a casa de diversos militantes do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas MLB em Santa Catarina. O MLB é um movimento que vem lutando há vários anos em todo o Brasil para garantir o que está na Constituição, justamente o direito de todo trabalhador e trabalhadora ter um teto para morar. Com uma ação fascista desse tipo, estão tentando criminalizar a luta social, luta essa por moradia que nós da Unidade Popular apoiamos integralmente. Agora, não é crime apoiar a luta por moradia no Brasil, né? A propósito, assim, as ameaças desse governador fascista ir para cima dos movimentos populares já era muito clara. E que dia que foi aquele vídeo, Amanda? Daqui a pouquinho a gente vai rever o vídeo aqui também. Foi há 20 dias. Foi há 20 dias.
Foi no dia 6 de novembro, se não me engano. Um dia depois de o Lula assinar lá o decreto para o Plano Nacional dos Defensores dos Direitos Humanos. Eu só estou esperando o Alex aqui me dar o ok. Já tem o vídeo? Vamos colocar de novo aqui então o vídeo. Gente, olha, é um governador de estado, tá? Apesar da falta de compostura, esse sujeito é governador de Santa Catarina. Foi eleito pela população e está lá tocando o terror no seu estado. Veja só a ameaça dele há 20 dias que se consumou ontem com essa ação da Gestapo dele, a Polícia Militar de Santa Catarina. Coloca aí para nós, por favor, Alex. Lula assina decreto que pode blindar MST com escolta policial. Decreto que permite que invasores de terra recebam escolta policial e apoio do Estado. Tá bom então, fique tranquilo, que invasores de terra terão escolta da nossa polícia sim. Pode deixar. Olha só, cumpriu o desiderato. Cumpriu o que prometeu. Exatamente. Foi uma tragédia anunciada, né? O uso completamente político das forças de segurança que deveriam zelar pela nossa segurança, que deveriam ter flagrado uma carga de 7 toneladas de cocaína que foi interceptada recentemente, chegando na Europa pela Polícia Federal, mas que saiu daqui de Santa Catarina sem que as forças de segurança vissem, mas que, no entanto, estão sendo usadas para perseguir ativistas e militantes dos direitos humanos. Realmente, Panúzio, é uma crise sem precedentes que a gente vive por aqui. E eu gostaria de fazer um apelo, utilizar esse espaço, fazer um apelo ao Ministério Público, à procuradora do Ministério Público, a doutora Vanessa Cavalazzi. Por favor, a gente precisa que os órgãos de controle atuem, porque a gente está num estado que está contaminado por ilegalidades, por arbitrariedades, como se a gente vivesse num estado paralelo à margem da Constituição Federal. Então a gente precisa do apoio das instituições nesse momento. Você, Amanda, você tem sido uma voz muito importante aí em Santa Catarina, porque você tem denunciado, como eu disse ontem aqui, tem repetido isso aí ao longo dos dias, você botou Santa Catarina no mapa da Federação dos Escândalos do Brasil, né? E está mostrando para a gente como a micropolítica de Santa Catarina reflete exatamente o que teria acontecido com o Brasil caso esses fascistas tivessem ganhado essa eleição. Eu queria saber como é que está a sua segurança pessoal. Então, eu tenho falado nas minhas redes, eu acho importante também ocupar esses espaços, porque eu não me sinto blindada a ponto de acreditar que o meu equipamento de trabalho também não vai ser levado pela Polícia Civil a qualquer momento. A gente sabe que esse cerceamento, Panúzio, como na época da ditadura, ele escala, né? Na ditadura, se começa tentando tirar os comunistas de circulação e se escala atingindo jornalistas. A gente viu o que aconteceu com Vladimir Herzog. Então, eu não me sinto completamente blindada dessa estrutura, mas eu acredito que esse espaço que a gente tem ocupado aqui, né, na mídia nacional, num canal relevante como é o ICL, ele é fundamental para que os nossos direitos voltem a ser cumpridos. Eu sinto uma ruptura institucional aqui. E como, além de tudo, o governador também tem esse discurso separatista, eu creio que ele está tentando formular, à margem da lei, uma constituição própria do Estado, em que ele pode chegar aqui, bater na minha casa e levar meu celular e meu computador, como se eu fosse uma transgressora, sendo que o meu papel realmente é levar a informação baseada nos fatos como eles são. E o que a gente tem de fato hoje sobre essa operação é que os mandados expedidos ou teoricamente expedidos pela justiça para que a Polícia Civil invadisse, a Polícia Civil e a Polícia Militar invadisse sede de partido político, eles não são públicos. E a gente quer saber por que eles não são públicos. E se eles realmente foram expedidos, quem foi o juiz e com qual argumento ele deu autorização para o uso da força, inclusive com arrombamento na sede do partido e numa atuação completamente arbitrária e flagrantemente ilegal. Até aqui a gente pode chamar de ilegal, porque a gente não vê nenhum rastro de legalidade nessa operação. Só para lembrar, né, uma história triste, houve outras operações, como eu não estou dizendo que não tenha havido um mandado judicial, porque isso é fácil de conseguir. A gente sabe que tem muitos promotores e juízes reacionários extremamente alinhados com a extrema-direita. Lembro do episódio do Cancellier, né, em Santa Catarina. Lembro do episódio do Moro com Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol certamente assinaria um pedido como esse para que o juiz liberasse a invasão de um partido político por pura implicância ideológica, como fez o Jorginho Melo, né? Então,
a cautela é muito bem recomendada, viu, Amanda? E toma cuidado aí, porque realmente não está fácil viver no sul do país, especialmente Santa Catarina, né? Obrigada, Panúzio. Eu acredito também nessa rede de apoio que se forma aqui em torno de mim com essa comunidade. Um beijo, Amanda. Obrigadão para você, tá? Esperando sempre você aqui quando você tiver informações novas, tá? Tchau, Amanda. Beijo, querido. Bom final de semana. Para nós. Gente, vamos conversar com o Lula agora. Cadê o Lula? O Lula já está pronto aí? Acordei o Lula cedo. O Lula é impossível de acordar cedo, ele acorda antes de mim. Velhinho cai da cama, né, Lula? A gente não fica dormindo. Exatamente. São vícios, né, civilizatórios da idade. Pois é uma porcaria, mas fazer o quê, né? Não queira chegar aos 60 e tantos, viu, gente? O Lula é mais novo, mas tudo bem, tá a caminho também. Lula, olha, temos tanto assunto hoje que eu não sei nem por onde começar com você, nós temos pouco tempo. Então vamos lá, vamos começar pelo começo, vamos começar pelo projeto da devastação lá. O Congresso ontem arrasou com a legislação ambiental por causa de uma birra em torno de uma indicação ao Supremo Tribunal Federal, né? E eu queria saber de você que consequências isso terá, qual é o preço que o Brasil vai pagar por essa teimosia do Alcolumbre. Depois a gente vai falar da teimosia do Mota. Isso. Bom, primeiro que foi uma sessão, depois se verificou, que continha ilegalidades. Por quê? O Eduardo Bolsonaro, que não podia participar da sessão, ele votou remotamente dos Estados Unidos e isso fez com que rapidamente a mesa do Congresso, coordenada pelo presidente do Senado naquela sessão conjunta, anulasse os votos do Eduardo Bolsonaro, que votou remotamente e não podia tê-lo feito. Mas isso conspurcou, né, com ilegalidade essa votação de derrubada dos vetos presidenciais, a estratégia de ampliação da devastação ambiental nessa legislação que o Congresso acabou aprovando, né? E terá consequências, inclusive, né, na negociação externa de produtos do agro brasileiro. Porque agora nós estamos suscetíveis a alguns embargos comerciais lá fora, né, dos nossos produtos agro, porque eles podem ser sobretaxados por serem fruto de uma produção que degrada o meio ambiente, né? Então, foi uma irresponsabilidade saída do fígado de Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Agora, vamos falar do Hugo Mota. Hugo Mota é um personagem, acho que você viu aí, eu fiz uma apresentação hoje aqui dizendo quem são os amigos dele, quem é o empresário que o convidou em julho para um jantar de gala lá em Nova York, onde foi a estrela, né? Hoje está na internet, Hugo Mota, estrela do jantar da Refit. A Refit, como se sabe, é essa refinaria que não refina nada e que serve ao crime organizado, que serve ao PCC, inclusive. E o Hugo Mota sentou em cima desse projeto do devedor contumaz, que é de 2022, e não queria sair nem a pau. Ontem foi preciso uma epifania no Congresso para que esse cara saísse de cima de um assunto tão importante assim, explicando, inclusive, para o bom entendedor, né, o Lula, como é que são as imbricações, os interesses dessas máfias e as conveniências desses políticos, né? E o Lula fez uma matéria que está espetacular hoje, está aqui no site do ICL, e ele vai contar para a gente quais são essas imbricações, quais são essas vinculações, Lula. Fábio, tem um nome na investigação que é um dos nomes centrais de ontem da investigação da Polícia Federal, do Ministério Público, da Fazenda Nacional, que é Jonatas Assunção. Jonatas Assunção foi secretário executivo do Ministério da Casa Civil na época do Ciro Nogueira e chefe de gabinete do Braga Neto na Casa Civil também, durante o período do Bolsonaro. Ele se tornou o executor de fato das ações da Casa Civil no período do Bolsonaro, porque era ele quem liberava emendas do orçamento da União, era ele quem colocava as prioridades de emendas do orçamento da União a pedido dos parlamentares, era ele quem nomeava para cargos do governo e fazia tudo isso junto com determinações do Arthur Lira, que era o presidente da Câmara,
Ciro Nogueira, que era o ministro da Casa Civil, né, e entre os deputados mais beneficiados, né, por essas emendas, por essas liberações e nomeações, estava Hugo Mota, que era um deputado daquele espectro de influência do Ciro Nogueira, do Arthur Lira, e que já vinha da estrutura do Eduardo Cunha. E o Jonatas Assunção começou a trabalhar nessa área no período do Eduardo Cunha na presidência da Câmara, né, que foi quando ele conheceu o Ricardo Magro. O Ricardo Magro, dono da Refit, né, o Ricardo Magro foi assessor jurídico do Eduardo Cunha. Ele deixa a assessoria jurídica do Eduardo Cunha para comprar a refinaria Manguinhos e montar o que hoje é a Refit, que gerou todo esse processo. Agora, Lula, tem dois advogados... Lula. Oi, Fábio. Só para explicar, assessor jurídico significa advogado, tá? Foi advogado do Eduardo Cunha, o nome... Quer dizer, o cara entra nos desvãos da política muito bem acompanhado, assessorando talvez o mais rapinador de todos eles, né? Que, aliás, também se meteu numa fria por causa de operação com títulos, né, de empresas petrolíferas. Isso. Que foi Eduardo Cunha. Então, Fábio, exatamente. Fábio, o Jonatas Assunção, então, quando deixa o governo Bolsonaro, né, ele passa a ser o assessor, o diretor, o executivo de relações governamentais da Refit. Agora, ele está em investigação, né? Ele foi um dos principais alvos de ontem. Agora, tem dois advogados que estão arrolados na investigação de ontem e que esses sim metem muito medo no Hugo Mota. São os advogados paraibanos, Gustavo Benevides e o pai dele, Solon Benevides, ou Solon Benevides. Esses dois advogados são advogados do Hugo Mota até hoje. Eles trabalharam, sobretudo o Gustavo Benevides, que mora nos Estados Unidos, eles trabalharam com o Ricardo Magro, foram sócios em empresas com o Ricardo Magro e montaram uma distribuidora de combustíveis na Paraíba, tá? Que opera ainda hoje. Então, esses dois, Solon Benevides e Gustavo Benevides, são um elo fundamental ligando o Ricardo Magro às investigações da Refit, né? E mais, eles fizeram um lobby direto lá atrás para retardar a votação desse projeto do devedor quanto mais, que é um projeto que desmonta a estrutura de corrupção, a estrutura de desvios e a estrutura de sonegação montada pelo Ricardo Magro. Agora, tem mais um nome que está na investigação e que é da nossa área, Fábio. Jornalista não, ele é um advogado que atua como comentarista político, né? É o Cristiano Beraldo, da Jovem Pan, né? Cristiano Beraldo, da Jovem Pan, também está no rol de investigados, porque ele, junto com a mulher, ele mora nos Estados Unidos, fica de lá apresentando, né, programas da Jovem Pan, né, e ele é sócio, junto com a esposa, do Ricardo Magro, em 5 offshores e numa empresa de distribuição de energia. Então, ontem, no fim do dia, a Jovem Pan já o cortou de toda a grade de comentários. Ele fez alguns posts à noite dizendo que era um absurdo essa investigação, porque todo o trabalho dele é legal, né, de lá dos Estados Unidos, operando junto com o Ricardo Magro e fazendo comentários e perorações políticas nesse canal que foi um dos principais disseminadores do discurso de ódio no período da nossa era trágica do Bolsonaro, né, que é a Jovem Pan. Sim, a Jovem Pan está em todas também. A Jovem Pan está em todas também. Francamente, eu comecei minha vida ali em 1981 e vi com muita tristeza essa decadência de uma rádio que já foi uma grande referência em jornalismo. Agora, decadência mesmo é o que a gente vê
lá em Brasília, né? Porque, ô Lula, já não se trata mais de a gente prever mecanismos para impedir que o crime organizado no futuro venha a ter controle político sobre as instituições brasileiras. Isso já está acontecendo, né? Eu acho que o Lula está com um problema na escuta lá. Será que tá ouvindo, Lula? O Lula está me ouvindo lá, por enquanto. Tá ouvindo, né? Tá ouvindo, Lula? Bota ele aí. Sim, agora sim. Tá bom. Estou dizendo o seguinte, que não é só a questão de adotar mecanismos para que no futuro a gente impeça o crime organizado de chegar ao poder. É que o crime organizado já está no poder no Brasil, não é? Não, está no poder, como dizem, ironicamente eles, positivo e operante. Eles estão instalados nas estruturas de poder. Nós temos agora que tirá-los, né, dentro de uma investigação legal, justa e seguindo todos os ritos constitucionais. Agora, isso é difícil, exige decisão e exige que nós exponhamos do lado de cá, na imprensa, né, os nomes e os caminhos para essa apuração. Né? E é o que a gente tem tentado fazer, não só aqui, mas em outros veículos também, né, Fábio? Pois precisa da imprensa inteira fazer isso, né? E ela faz com má vontade. Se bem que os jornalões agora, diante da magnitude dessa crise, estão noticiando pelo menos, né? Hoje o noticiário está bem coberto aí pelas rádios. Agora, o que... Pode falar, Lula. Me lembrei de uma coisa, desculpa, que estamos atrás dessas imagens, tá? Inclusive, estamos atrás desde ontem à noite. Mas vocês que nos assistem podem trazê-las também, se tiverem. Nesse jantar que o Kleber falou com você agora há pouco, né, nos Estados Unidos, que uniu Hugo Mota e estava Ciro Nogueira, Antônio Rueda, o João Dória, também estavam o Ronaldo Caiado e o Castro, né, o Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro. Para esse jantar, o Tarcísio de Freitas acabou não indo, tá? E nesse jantar tinha um show da Sandra de Sá. Né? Esse show aconteceu, aliás, foi uma promoção da Refit em associação com a revista Veja. Tá? A Veja copromoveu esse evento, né? Há vídeo disso. Mas no meio do show da Sandra de Sá, levaram para a plateia alguns amigos dela que moram em Nova York. Então a Sandra de Sá, num determinado momento, olha para a plateia, identifica os amigos, mas entre ela e os amigos estavam Antônio Rueda, Hugo Mota, Ciro Nogueira, Ricardo Magro, Caiado e Cláudio Castro. Então, olhando para os amigos, ela se sai com essa do meio do palco. Diz, nossa, mas vocês aqui, isso já é formação de quadrilha. Então, sério que ela falou isso? Sério, ela falou isso. Que horror! Está gravado e estamos atrás das imagens. Bom, eu procurei muito a foto desse jantar, não tem, tá? O que eu vi na internet ontem é uma foto lá, Antônio Rueda, Ciro Nogueira, o Ricardo Magro, mas não é desse jantar, não, então por isso que eu não mostrei aqui, só fiquei até tentado, viu, Lula, mas não dava para ter certeza. Lula, acabou o nosso tempo. Temos essa imagem e estamos atrás dela. Maravilha, tomara que a gente ache. Se achar segunda-feira, a gente mostra aqui o show da Sandra de Sá para a nata da pilantragem brasileira em Nova York, no jantar da Refit. Lula, valeu, cara, brigadão, viu? Valeu. Abraço. Um abraço, bom fim de semana para você. Eu estou até com medo de desejar bom fim de semana, como eu falei para vocês, né? Porque na hora que a gente fala assim, bom fim de semana ou bom feriado aqui, o mundo cai, né? O Trump retira tarifas, enfim, acontece tudo, né? O Bolsonaro vai preso, então eu quero saber, eu vou desejar para os meus colegas aqui bom trabalho nesse fim de semana, tá? E estamos encerrando aqui o programa, mas eu preciso dizer para vocês que ontem nós tivemos aqui uma noite importante aqui no ICL, foi o lançamento da nossa segunda turma de pós-graduação, e eu queria pedir para o Alex colocar para nós aqui a mensagem do nosso marketing de hoje, porque cada promoção dessa, gente, é super importante aqui para o ICL, tá? Olha só, as matrículas já estão abertas, tá?
Está aqui na mensagem aqui nessa tarde para vocês. As matrículas para a segunda turma da pós-graduação. Se você, por acaso, ontem não conseguiu assistir a apresentação, está na internet o vídeo lá com o Eduardo Moreira explicando como será. E será show, muito legal essa pós-graduação. A pós-graduação com os melhores professores do mundo, montada para dar uma perspectiva, uma visão e perspectiva da teoria crítica da Escola de Frankfurt. E você que busca uma oportunidade de ampliar o seu horizonte intelectual, tem agora essa oportunidade aberta aqui no ICL, tá bom? Se quiser conhecer, vai aqui no despertaicl.com.br, está aqui no meu telão, Teoria Crítica da Sociedade, o Vladimir Safatli, Nancy Fraser, o Lindbergh Fareto, Rafael Valim, Márcia Tiburi, Álvaro Lineira e o Coordenação Pedagógica do GECE, tá bom? Gente, olha, bom fim de semana para vocês, espero que você descanse, que o país não traga mais outros sustos para a gente, mas não estou garantindo nada, tá bom? Por via das dúvidas, o meu celular vai dormir ligado, porque na última brincadeira dessa, eu que acordo às 4 da manhã todo dia, não consegui acordar e acabei saindo da cama às 10 da manhã, quando o mundo já estava de cabeça para baixo. Então, dessa vez, o celular vai ficar ligado, tá bom? Quero agradecer a audiência de vocês aí. Quero mostrar aqui, deixa eu ver como é que eu faço para mostrar esse print aqui. Vou botar no meu... Peraí, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui, Alex. Vou colocar no meu PowerPoint aqui, vai ficar mais fácil. Quer ver só? Porque aqui é um fato importante para a gente anotar e agradecer a vocês por isso, tá? Não funcionou. Não funcionou. Vamos lá. Vou insistir aqui. Nós temos uns segundinhos ainda aí, Alex, ou não? Ou já estamos com o tempo... hoje é sexta-feira, né? Tá fácil a coisa aqui no ICL. Bom, vamos lá então. Vamos botar no ar aqui, porque outro dia eu mostrei essa imagem aqui, mas estava o telefone celular aqui da nossa produtora que faz a coleta da audiência, tá? O Desperta ICL, com 24.090 viewers simultâneos, está aí em primeiro lugar na audiência, como acontece todo dia nesse horário, e eu quero agradecer a sua audiência e a sua contribuição para a nossa sobrevivência com o simples fato de nos assistir aqui, tá bom? Pessoal, tchau para vocês. Então, segunda-feira, 7 da manhã, nós estamos aqui de novo, tá bom? Vamos ver o que sobrou do país até lá. Obrigado pela audiência. Fala, turma, a espera acabou. A gente abriu as vagas para a nossa pós em Teoria Crítica da Sociedade. Uma pós histórica, porque é a primeira vez no Brasil que é oferecida. E uma pós também muito especial, porque é feita em parceria do ICL com a FESP São Paulo, uma das instituições de maior prestígio no Brasil. A gente tem um número limitado de vagas numa condição super especial, que foi o lançamento dessa pós. Já tem muita gente que se inscreveu, literalmente milhares de pessoas, e essas vagas na condição especial elas estão acabando. Mas eu estou gravando esse vídeo exatamente para alertar vocês que querem participar dessa pós e não querem perder a condição especial.